Expectativa da economia, em especial do comércio. Começa o pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Serão pagos 50% do valor sem desconto no imposto de renda. Junto com essa primeira parcela, vem somado também o benefício de agosto. Os pagamentos vão até o dia 10 de setembro e a data para cada aposentado ou pensionista receber o adiantamento varia conforme o número final do benefício, tirando o dígito. Hoje é acreditada a parcela para quem tem o número final 1. Quem recebe mais do que um salário mínimo começa a receber o adiantamento no dia 3 de setembro. De acordo com o INSS, mais de 37 milhões de pessoas vão fazer os saques, que somam mais de 63 bilhões de reais. Para saber o valor, é só entrar no site do INSS. O pagamento vai até 10 de setembro e, atenção, desta primeira parcela não há desconto do imposto de renda, apenas na segunda, em novembro. Uma data muito importante é o Dia do Psicólogo, da Psicóloga, deste 27 de agosto, e começa a tradicional semana no tradicional curso de Psicologia da Unimar, a Universidade de Marília. A gente já debateu aqui, a situação hoje é tão complicada na sociedade, complicada para que haja exatamente a retaguarda, o apoio, a busca de solução dos problemas de todas as formas, que hoje a psicologia, que as pessoas tinham tanto medo há 40 anos atrás, hoje é realmente solução, faz parte da recuperação da saúde pública. Mas quem vai comentar é a nossa convidada, a psicóloga Carla Ribeiro, que é docente da tradicional Faculdade de Psicologia da Unimar, a Universidade de Marília. Doutora Carla, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, a Semana da Psicologia no Dia do Psicólogo, da Psicóloga. Antes de mais nada, eu quero a sua opinião. A importância nos dias atuais realmente passou a fazer parte da recuperação da saúde pública, a psicologia. A senhora comenta. Sim, sem dúvida. Inclusive, esse ano, nós chamamos a Semana de Diálogos Transversais em Psicologia, justamente por entender que nós não podemos, nos escusar de discutir temas tão atuais e importantes, não só aqui para o Oeste Paulista, mas para o Brasil todo, como o suicídio, que vocês estavam comentando antes. Então, teremos também uma noite, que é a noite de quinta-feira, em que esse tema vai ser discutido por 2 palestrantes aqui da nossa cidade. E por todos vocês, que quiserem vir participar da nossa semana também. O evento aberto não apenas aos futuros psicólogos, mas a toda a sociedade, como, é claro, quem já está na atividade, buscando sempre atualização. Isso também é importante, não, doutora? Sem dúvida, tanto que o nosso curso de psicologia aqui da Unimar alcança grande expressão na região. Então, a nossa intenção, como sempre, é possibilitar programações diárias, à tarde, no período da noite também, para que todo mundo possa participar no formato oficina, minicurso e também nas palestras e mesas redondas, que durante toda a semana nós vamos realizar no espaço da reitoria aqui na Unimar. Eu já fiz o comentário, quero a sua opinião. Há 40 anos atrás, quando se falava em psicologia, psiquiatria, psicoterapeuta, era aquele medo da população. Hoje não. Hoje faz parte da saúde pública e não é diferente com a psicologia. Comentando isso, doutora. Sim, tanto é que hoje nós comemoramos 56 anos da profissionalização do psicólogo. E certamente, há 56 anos, dizer que frequentava psiquiatra ou psicólogo tinha um estigma e uma rotulação muito graves. Então, a gente sempre costuma dizer que quem vai ao psicólogo é porque quer ser feliz. Pensar na saúde mental, na promoção da saúde, na prevenção da doença, tem sido o foco, sim, dos nossos trabalhos e também das políticas públicas de saúde
saúde, para que a gente não chegue na situação do adoecimento grave, né? Dos sintomas agravados ou mesmo das patologias graves. Então, é possível pensar de uma forma geral no bem-estar do ser humano em quadros que antecedem a doença. E é para esse olhar que a gente precisa afinar, né, as nossas práticas profissionais. Esse reconhecimento da sociedade tem sido realmente muito importante para todos, não, doutora? Sem dúvida. Penso que assim, a psicologia ela tem alcançado, né, uma situação um pouco menos amedrontadora, né, tem sido muito debatida, tanto nos meios de comunicações como pelos jovens. O estigma que existe ainda a respeito de quem vai no psicólogo é louco tem sido cotidianamente quebrado, principalmente a partir de pensar nessas outras práticas possíveis que antecedem a quadros de doença ou de internação psiquiátrica ou tudo isso. Penso que a psicologia ela tem ganhado, né, principalmente junto aos jovens, tanto por questões de busca pelo vestibular ou mesmo por questões profissionais, uma outra visibilidade. A depressão da atualidade, na sua ótica como profissional da psicologia, o problema está realmente piorando, está tão grave assim? Comentando isso, doutora. Pois é, a depressão ela tem sido, né, debatida, inclusive a OMS diz que até 2020, estamos bem próximos disso, vai ser a primeira doença endêmica do mundo, muito medicada e muitas vezes essa alta quantidade de medicação não é o ideal, justamente porque vai fazer com que a pessoa em termos melhore, mas também não entenda os motivos que levaram um quadro de depressão grave se instalar. Então é uma doença grave e ela é atravessada por diversos contextos. Nós pensamos muito, né, dentro da psicologia, aqui no nosso curso, o ser humano como esse ser biopsicossocial, atravessado por uma série de contextos que muitas vezes, né, como o pastor anteriormente havia dito, atinge não só determinadas parcelas da população, mas todos nós em geral. Então, nesse sentido, a gente precisa sim pensar que ela não está restrita a uma parcela só da população. Tanto crianças adoecem de depressão, né, uma coisa muito atualmente estudada, não são os mesmos sintomas do adulto, mas já é possível ir percebendo, mesmo na primeira infância, algumas sintomatologias da depressão como doença, e é para isso que a gente precisa pensar, dentro de uma sociedade tão tecnológica, tão virtual, em que todos nós temos acesso a tudo tão rápido, é a falta de acesso humano, é a falta de vinculação, muitas vezes, que faz com que os agravamentos aconteçam. A família tem que se envolver no tratamento. Isso é essencial, não, doutora? Sim, a família, os amigos, as instituições que o indivíduo frequenta, escola, trabalho, né? Nós temos medo muitas vezes de perguntar para alguém, e aí, tudo bem? Porque vai que ele quer conversar, né? Então, essas conversinhas de cafezinho, elas precisam ser um pouco repensadas, porque assim como algumas doenças, né, podem ser prevenidas, as patologias mentais também, nesse sentido do vínculo social. É preciso que a gente se sinta, assim, um ser que pertence a um contexto, que, de uma certa forma, esse contexto consiga nos atingir, nos abraçar, mesmo quando estamos nos nossos piores dias, né? E eu penso que, nesse sentido, é uma questão global. A depressão, ela não tem uma saída só, né? Não seria eu a dizer que é só a terapia ou só a medicação, mas é todo esse conjunto de questões que podem propiciar para o indivíduo uma melhora da sua qualidade de vida. A prevenção aos casos de suicídios, que tanto tem preocupado aqui em Marília. Tanto é que começou no sábado o debate profissional de prevenção ao suicídio juvenil. Então, essa prevenção realmente precisa ser levada em termos de informação. Os meios de comunicação têm essa responsabilidade de forma responsável para gradativamente se amenizar essa realidade que preocupa tanto. É isso, doutora?
Sem dúvida, até porque o adolescente ele passa por um período de crise de identidade muito forte, né? E que em todos os momentos históricos foi um pouco assim. Há um luto a ser feito na adolescência, que é justamente o luto do corpo infantil. Então, em momentos sociais, né, em que esse luto simbólico de ir mudando de fase do desenvolvimento é colocado no concreto, diante de uma dor, diante de uma morte, de alguma coisa que ficou para trás no meu passado, e que agora tem que viver como memória, a gente está levando isso para o ato, né? Então a preocupação é um pouco essa. Inclusive diferenciar, né, tristeza de depressão, momentos de isolamento de uma doença grave, ideação suicida de alguém que potencialmente pode cometer, e esta pessoa que potencialmente comete, o que ela quer dizer com isso, né? Porque existe também no senso comum uma ideia de que as pessoas tentam para chamar atenção, que aquele que tenta nunca vai se matar. Então existem muitos mitos em relação a alguém que tira a própria vida, principalmente em fases tão pequenas, né, curtas da vida, quero dizer, como a saída da primeira infância, da segunda infância, como essa transição de 12, 13 anos de idade. E, infelizmente, é o que nós estamos vendo, né, diante de algumas frustrações que iniciam o sujeito no mundo adulto, as pessoas ruem, né, elas acabam se desconstruindo por não suportar uma quantidade tão grande de sofrimento. E, principalmente, por entender que é só dela esse sofrimento, que ele não pode ser compartilhado. Então, falar sobre, né, desmistificar as coisas, sempre há de ser o melhor remédio, né? A gente precisa falar para não adoecer. Doutora Carla, Semana da Psicologia da Faculdade de Psicologia da Unimar, a Universidade de Marília. O destaque final. Bom, gostaria de convidar todos vocês, então. A nossa semana foi pensada de uma forma muito coletiva, né? Inclusive com muito compromisso social a partir da discussão de temas que são tão espinhosos, muitas vezes socialmente, mas que a psicologia não pode se abster de dar a sua contribuição. Então, durante todas as semanas, né, esses diálogos transversais vão versar sobre suicídio, transexualidade e também sobre racismo. Nós vamos ter alguns palestrantes vindos do Paraná, de Curitiba e Maringá, e também palestrantes aqui da nossa região, né, que numa soma conjunta de esforços, vamos fazer com que essa semana atinja um público grande e possa também possibilitar aí a nossa troca de informações com os alunos, profissionais e pessoas da região. Muito bem, obrigado à doutora Carla Ribeiro, ela docente da Faculdade de Psicologia da Unimar, a Universidade de Marília. E a Justiça realizou neste final de semana um trabalho muito importante, buscar responsabilidade com relação à paternidade. Confira. O Tribunal de Justiça de São Paulo fez o mutirão da paternidade na zona sul da capital paulista. Foram identificados 10 mil casos de crianças e jovens da região que não têm o nome do pai na certidão. O tribunal convocou os responsáveis pelo reconhecimento da paternidade e o registro. No caso de dúvida, foi colhido material para exame de DNA. Em todo o país, há cerca de 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, segundo o censo escolar. É responsabilidade, tem que ser responsabilidade mesmo, doa a quem doer. Sepultado em Garça, o corpo de Dione Souza de Andréia, 23 anos de idade. Esse rapaz provavelmente estava drogado. Ele subiu no telhado de uma residência no bairro Labianópolis, caiu dentro da casa e foi esfaqueado pelo proprietário como legítima defesa. O proprietário prestou depoimento, vai responder em liberdade e o Dione foi sepultado. Destaque do momento: atenção empresários, e-social é obrigatório. Moda praia e fitness. A loja do Franklin procura ter sempre as últimas tendências. Antenado nas novidades, ele também já aderiu ao e-social. Apesar de ser microempreendedor e só precisar incluir as informações das 2 funcionárias no sistema em novembro, Franklin resolveu se antecipar para aproveitar as vantagens do novo serviço. Ela facilita a vida do empresário, facilita a vida do trabalhador, traz maior confiabilidade nas informações
e com isso ganha trabalhador e ganha empresário. O sistema passou a ser obrigatório em janeiro para empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais. Em julho, foi a vez da adesão obrigatória das empresas com faturamento entre 4 milhões e 800 mil reais e 78 milhões de reais. Em novembro, deverão se integrar ao E-Social todos os micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais que contam com funcionários. A previsão é que até o final do ano, 4 milhões de empresas e 44 milhões de trabalhadores estejam no E-Social. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais poderão acessar o E-Social pela internet. As primeiras empresas que aderiram ao E-Social passaram a ter, neste mês, todas as informações da folha de pagamento já emitidas pelo sistema. A folha de pagamento está sendo gerada pelo E-Social, as contribuições previdenciárias são alimentadas a partir dessas informações do E-Social, as informações previdenciárias vão buscar informação no ambiente do E-Social, ou seja, é o mundo E-Social entrando em pleno funcionamento para esse primeiro grupo de trabalhadores. Por meio do E-Social, os empregadores vão enviar ao governo de forma unificada informações dos trabalhadores que antes eram repassadas por 15 documentos diferentes. São dados sobre contribuições previdenciárias, folha de pagamento, aviso prévio, informações sobre o FGTS. A redução na burocracia e a maior segurança no envio dos dados são alguns dos pontos positivos do novo sistema.